E aí galera, beleza? Hoje aqui eu vou refutar o comunista Gustavo Gaiofato do canal História Cabeluda, né? E antes que você fique perdido, eu vou fazer um resuminho aqui dessa história, então vamos lá. Tudo começou com um vídeo do Thiago Braga do canal Brasão de Armas chamado Destruindo os Maiores Mitos do Fascismo. Nesse vídeo ele desmentiu dois mitos que são contados sobre o fascismo. O primeiro mito de que o fascismo seria um agente do capitalismo e o segundo mito de que o fascismo seria de direita, reacionário e conservador. Bem, foi isso que o Thiago Braga falou no vídeo dele, mas o Gustavo Gaiofato não gostou, né? E ele fez um vídeo metendo pau no Thiago Braga, falando que o Thiago Braga não presta, que ele é um monstro, que ele é um mentiroso, um salafrário e não sei o que. E foi esse vídeo que ele fez aqui, né? Cherry picking em omissão, como o Brasão de Armas constrói narrativas pobres e mentirosas. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário, a mesma coisa que o Gustavo Gaiofato fez com o Thiago Braga, né? Desmentindo ele, falando que ele tava mentindo, que tava errado aqui, aqui e ali, né? Mostrando supostas incoerências. Eu vou fazer a mesma coisa com o Gustavo Gaiofato, né? Então vamos aqui assistir o vídeo dele, né? Bora pro vídeo. Você viu essa thread do Thiago Braga sendo massacrado? Eu acho que eu vi por cima, mas é aquela coisa, né? Nada... I told you so. Então, que nem ele falou aqui, né, os argumentos não são da autoria dele, né, ele tá lendo uma thread de um cara que supostamente massacrou o Thiago Braga, mas ele tá concordando com a thread, né, então a gente vai ver aqui se tem ou não tem sentido. A hora da thread, pessoal. Como o Thiago Braga, do canal Brasão de Armas Impérios AD, mente em seus vídeos. Uma análise do vídeo destruindo os maiores mitos do fascismo. Vamos ver. Bem, antes de tudo, preciso falar das minhas fontes. Eu vou fazer uma análise das fontes de vídeo, utilizar as mesmíssimas fontes e também checarei o tipo de texto que ele usa. Essa parte aqui é importante. Ele falou que vai usar as mesmíssimas fontes do Thiago Braga, né? Ou seja, ele só vai usar as mesmas fontes que o Thiago Braga já usou. Ele não vai apresentar nenhuma fonte nova, porque só com as fontes do Thiago Braga já dá pra provar que ele tá errado, né? Então lembre-se dessa informação, que ela vai ser útil lá no futuro. Durante essa thread, vocês perceberão que o Thiago Braga não lê nem as próprias fontes dele ou a opinião dos próprios autores que ele usa. O vídeo é dividido em dois mitos desmentidos. O mito 1 é o mito de que o fascismo era agente do liberalismo, o mito 2 é de que o fascismo é de direita, reacionário e conservador. Então são esses dois mitos que ele vai contrapor. Então ele aqui vai refutar os dois pontos que o Thiago Braga apresentou no vídeo dele, e ele também falou que o Thiago não sabe as definições do que é capitalismo e do que é socialismo, né? Que o Thiago Braga está usando definições erradas. Mais uma vez, prestem atenção nesse ponto que a gente vai voltar nele lá no final. Antes de começar a thread, eu queria revisar uns contextos básicos com vocês. Liberalismo não é quando liberdade. A liberdade, sei lá. E socialismo não é quando Estado. Estou definindo isso porque o Thiago, que não sabe conceitos básicos, faz essa confusão nos vídeos dele. Peraí, só um segundo. Eu preciso abrir uma coisa. Irmão, irmã, vai doer. Mas afinal, o que é fascismo? Como ele se ergue? Aqui. Bem, fascismo há várias definições, mas no vídeo ele critica a visão de que fascismo é um agente do capitalismo e fala o vídeo todo de que, olha só, fascismo é antiliberal, logo é anticapitalismo. Antes de desmentir o primeiro mito, quero deixar bem claro para vocês, fascismo pode ser ou não ser liberal. Ele procura outros culpados para a crise e a burguesia usa o fascismo como expediente de emergência para sua defesa, mas ele pode ser ou não liberal. Claro, o fascismo se acomoda à burguesia e serve como uma resposta quando movimentos da classe operária estão em crescimento. É uma reação a esses movimentos, não uma política econômica. Tá, então ele definiu o que ele acha que é o fascismo, que ele acha que o fascismo é sim um agente do capitalismo e blá 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 blá, mas o que é importante pra gente é que depois disso ele falou de um autor chamado Mises, né? Olha só o que aconteceu. Abaixo está Mises com o austrofascista Dollfuss. Nossa senhora, esse aqui era o Mises? Caralho, velho. Não dá, né? O homem era feio demais, velho. Pessoal, vocês entenderam o que aconteceu aqui? O cara da thread, em vez de colocar uma foto do Mises, ele se confundiu e colocou uma foto do Benito Mussolini. Benito Mussolini é o líder fascista mais famoso de todos os tempos. E o Gustavo Gaiofato, quando viu a foto, não reconheceu que era o Benito Mussolini, porque ele aparentemente não sabe quem é. Então assim, como que o cara é formado em história, como que o cara fala que é um especialista em fascismo e ele não sabe quem é o maior líder fascista de todos os tempos? Mano, simplesmente não dá pra acreditar nisso, não dá pra acreditar, tipo assim, até eu sei quem é o cara, e a porra do Gustavo Gaiofato, que é historiador, não sabe. Mano, não dá pra acreditar nesses comunistas, mano, não dá. O homem era feio demais, feio demais. Olha aí, pelo amor de Deus.
E aí ele fica aqui, né, falando que o Benito Mussolini é feio. Na verdade ele acha que é o Mises, né, e não é a primeira vez que ele faz isso. Na verdade é uma estratégia que os comunistas fazem. Eu não sei exatamente qual que é o objetivo, o que eles acham que vão ganhar com isso, mas é assim que funciona. Não importa o quão feio que seja o comunista, toda hora que ele vê a foto de alguém de direita, ele sempre vai falar que a pessoa é a pessoa mais feia do mundo, que a pessoa é horrorosa, né. Fica até ridículo, porque assim, ele tá falando do Mises, que é um velhinho de 70 anos de idade, e sei lá, ele viu lá, esse velho é muito feio. Pô, ele é um velho, caralho, o que você quer? O que você quer que o velho seja, mano? Esse aqui é o Mises, parece um velho fora do comum. Pra mim é um velho normal, pra mim é um velho normal. Mas pro Gustavo Gaiofato, que sei lá, pelo visto mancha pra caralho de estética de velho, né, de pessoas com 70 anos de idade, ele falou que não, que o Mises é um velho feio. Lembrando que Mises mesmo defende esse ponto de vista. Aqui está uma passagem dele no livro Liberalismo. Ele afirma isso porque o fascismo se ergueu para... Essa parte aqui eu já cortei, nem vou ver, porque o que é que o cara falou? Ele falou que ia analisar o vídeo do Thiago Braga usando as mesmíssimas fontes do Thiago Braga, né? Utilizar as mesmíssimas fontes. E aí chega na primeira fonte que ele vai citar, é uma fonte que o Thiago Braga não citou. Então assim, que porra é essa que tá acontecendo? Você fala que vai usar apenas as mesmas fontes do Thiago Braga e na primeira você já quebra essa regra. Caralho, um comunista não consegue manter a palavra dele por 5 segundos. Thiago já começa com o seu primeiro livro de divulgação, Nature of Fascism, do Roger Griffin, dizendo que ele é referência acadêmica. Ele só referencia o primeiro capítulo, que coincidentemente é o único gratuito online. Mano, e aqui não dá pra acreditar. O cara claramente tá tentando insinuar que o Thiago Braga não leu o livro porque ele só referenciou o primeiro capítulo, que por coincidência é o único que está online. Ou seja, ele tá claramente querendo dar a entender que o Thiago Braga não leu o livro, só pegou esse primeiro capítulo que tava de graça online e fingiu que leu o livro, né? Foi isso que ele falou. Tá, aí você para pra ver os primeiros 5 minutos do vídeo do Thiago Braga e olha só isso daqui. E além do professor Payne, a gente tem outro super clássico aqui, ó. A Natureza do Fascismo, do professor Roger Griffin, é outra leitura fundamental que amplia ainda mais o que o professor Payne já fez com seu estudo clássico. Então, o Thiago Braga simplesmente tem um livro na casa dele. Então assim, o cara quer vir dar a entender que ele não leu o livro, porque olha, ele só usou esse primeiro capítulo que está de graça. Que diferença faz se está um capítulo ou o livro inteiro de graça, se ele tem a porra do livro na casa dele? Ele pode pegar o livro a qualquer momento e ler na casa dele. Que diferença faz se o livro está de graça ou não, se ele tem o livro na casa dele? Assim, simplesmente não faz sentido nenhum essa narrativa que o cara quis criar aqui. Roger Griffin faz um comparativo escroto, dizendo que o foco do 4º Congresso da Internacional, em 22, foi para encaixar o fascismo na interpretação marxista, o que não foi. O 4º Congresso discutiu o capitalismo em declínio, a conjuntura internacional, a Revolução Russa, a tática de frente única. Eles realmente discutiram o motivo do fascismo ter tomado o poder, mas Roger Griffin fez parecer que eles usaram o 4º Congresso apenas para encaixar fascismo na nossa narrativa, o que é uma teoria burra. Ah, e aqui bem dizer, ele fala que o autor do livro é mentiroso, né? Porque ele supostamente, o autor do livro falou que o foco da reunião foi discutir o fascismo, foi olhar pro fascismo sobre uma visão marxista, e isso é mentira. Esse não foi o foco. Falaram desse tema, mas não foi o foco. Como o autor falou que esse é o foco, então ele é mentiroso. Então eu resolvi ver esse trecho aqui no vídeo do Thiago Braga. Vamos dar uma olhada aqui. Em novembro de 1922, poucas semanas depois da marcha de Mussolini sobre Roma, o 4º Congresso da Internacional Comunista, realizado em Moscou, discutiu como o fascismo deveria ser explicado dentro de uma perspectiva marxista-leninista. Tá, onde é que o autor aqui falou que esse foi o foco do debate? Me explica, porque assim, em nenhum momento ele falou isso, ele apenas falou que esse tema foi debatido, assim como o próprio comunista falou. Ou seja, o cara falou a mesma coisa que o comunista falou, que foi debatido esse tema, mas aí pra pintar o autor e pra pintar o Thiago Braga como mentiroso, o que ele faz? Ele vai lá e mente, inventa uma historinha aí que o autor falou que esse foi o foco, sendo que o autor não falou isso, e ele pega e vai lá e fala, ah, é mentira, ó, porque a verdade, esse tema não foi o foco, foi debatido. Sim, foi exatamente isso que o autor falou. E você vai lá e mente, fala que ele falou algo que ele não falou. Aí fica fácil, né, você pintar o cara de mentiroso, né? No final, quem acabou mentindo aqui foi o comunista, porque o autor em nenhum momento falou que esse foi o foco. Ele apenas falou que foi um dos temas que foi debatido, que foi o que aconteceu. Thiago faz parecer que Griffin falou que os marxistas foram culpados por encaixar essa interpretação, o que não foi. Os liberais realmente se aliaram ao fascismo. Tá, deixa eu ver se eu entendi aqui direito. O Thiago Braga falou que a culpa era dos comunistas por encaixar essa definição, e você discorda dele porque não, né? A culpa não foi dos comunistas, a culpa foi dos liberais que se aliaram aos fascistas. Ou seja, né, bem dizer o que ele tá falando aqui, não, a culpa não é dos comunistas porque eles estavam falando a verdade. Se o que comprova que os comunistas estavam falando a verdade é que os liberais se aliaram aos fascistas, você está dando a entender que os comunistas afirmaram que os fascistas eram liberais. Os liberais realmente se aliaram ao fascismo. Tá, então agora você está falando que os comunistas não estão errados em falar que os fascistas são liberais. Mas lá no começo do vídeo, olha só o que você falou. Antes de desmentir o primeiro mito, quero deixar bem claro pra vocês, fascismo pode ser ou não ser
ser liberal. Ou não ser liberal. Ou não ser liberal. Agora eu fiquei confuso, porque assim, no começo do vídeo ele falou que não, o fascismo não necessariamente é liberal, ou seja, se você falar que o fascismo não é necessariamente liberal, você estaria errado. Agora ele tá pegando essa mesma frase que antes ele falou que era errado e agora está falando que é certo. Não, os comunistas estavam certos de falar que os fascistas eram liberais, porque de fato os liberais se alinharam ao fascismo. Ué, qual que é a lógica aqui? E é engraçado que essa frase que o Thiago Braga falou aqui e atribuía aos comunistas não era pra ser uma frase que dizia que os fascistas eram agentes do liberalismo, era pra ser uma frase que dizia que os fascistas eram agentes do capitalismo. Ou seja, aqui ele confundiu o termo capitalismo com liberalismo, que é a mesma coisa que ele criticou o Thiago Braga lá no começo do vídeo. Ele falou que era imbecil você falar que liberalismo era sinônimo de capitalismo e agora ele cometeu esse mesmo erro, né? Ele trocou as palavras capitalismo por liberalismo. No minuto 9:44, ele fala da obra do Stanley Payne, A History of Fascism. Aqui ele pega uma citação em 11 minutos e 3 e ele afirma que o Partido Nazista foi principalmente financiado pelos seus membros, dando a entender que ele não foi financiado por grandes empresas. Thiago faz esse erro de tradução propositalmente. É um negócio que eu já falei várias vezes, de pular trecho, de mudar sentido da palavra, de só colocar trecho em inglês porque ele traduz simultaneamente, e aí a galera que tá ocupada, né, tá na correria, tá assistindo, não vai ter tempo, não vai prestar atenção nisso, vai pegar e vai abraçar o teorema errado, né? Aqui os comunistas realmente estão certos, né? De fato, o Thiago Braga traduziu uma palavra errada, a palavra seria primarily, que a tradução correta seria primariamente, ele traduziu como principalmente. Parece a mesma coisa, mas tem uma diferença de sentido que pode ser bem relevante no texto. A questão é que dentro desse contexto que o Thiago Braga falou, não fez diferença mudar de primariamente para principalmente. Se você pegar a frase isolada, realmente muda o sentido dela. A questão é que dentro do contexto e do motivo que fez o Thiago Braga citar essa frase, não fez diferença isso daí. Eu vou mostrar isso daqui pra vocês. Olha só o que o comunista afirmou. No minuto 9:44, ele fala da obra do Stanley Payne, A History of Fascism. Aqui ele pega uma citação em 11 minutos e 3 e ele afirma que o Partido Nazista foi principalmente financiado pelos seus membros, dando a entender que ele não foi financiado por grandes empresas. Tá, então ele tá falando que o Thiago Braga mudou de propósito a tradução da palavra pra induzir o público ao erro e achar que os fascistas não foram financiados pelos grandes capitalistas. Mas olha só o contexto do porquê o Thiago Braga leu esse trecho. O professor Payne explica uns detalhes bem interessantes sobre a ajuda que Hitler teve dos burgueses capitalistas para chegar ao poder. Então aqui, quando você tá vendo o vídeo do Thiago Braga, fica claro por que ele tá lendo esse trecho aí. Ele tá contra-argumentando aquele primeiro mito que ele falou do fascismo, de que o fascismo seria um agente do capitalismo, e ele tá mostrando o quê? Que os grandes capitalistas foram contra o fascismo. Ué, se o fascismo é um agente do capitalismo, vem ali pra salvar o capitalismo, por que os grandes capitalistas são contra? Por isso que ele coloca essa citação, pra mostrar que no começo, quando o fascismo chegou, os capitalistas eram contra ele. Hitler obteve apenas recursos financeiros limitados de grandes empresas. Embora houvesse um apoio considerável a Hitler entre os pequenos industriais, a maioria dos setores das grandes empresas ia consistentemente contra permitir que ele formasse um governo. O Partido Nazista foi principalmente financiado pelos seus próprios membros. Parece que os capitalistas burgueses alemães não estavam muito afim que Hitler salvasse eles não, né? Agora, vendo o próprio Thiago Braga falando dentro do contexto que eu expliquei pra vocês, fica claro que distorceram o que ele falou. Ele apenas estava falando que essa ideia de que o fascismo veio pra salvar os capitalistas não tem sentido nenhum, porque se fosse isso, por que os grandes capitalistas foram contra o regime fascista? Faz todo sentido o argumento dele, e a troca de termos também não impactou nada a ideia que ele quis passar, porque aí ele não está falando que em nenhum momento as grandes empresas ajudaram o fascismo ou algo desse tipo, porque ao longo do vídeo ele deixa claro que sim, depois do princípio, depois que os fascistas tomaram poder e já instauraram a ditadura, aí sim, aí os capitalistas se aliaram a ele, porque afinal você não tinha opção, ou você se alia com a ditadura, ou o cara vai lá, vai caçar você, vai caçar sua família e não sei o que, você meio que fica refém do Estado. Então é isso que aconteceu e ele explica isso ao longo do vídeo. Veja bem, ainda não usei minhas referências, estou usando apenas os exatos textos do Thiago Braga no momento, e os próprios textos contradizem sua narrativa, que cá entre nós é bem burra. É sabido a participação de grandes negócios no nazismo e no fascismo. E aqui eles estão batendo de novo nesse ponto, né, e é uma estratégia que a gente já viu antes, né, eles inventam que o Thiago Braga falou algo que ele não falou e ficam batendo nesse algo que ele não falou, né, então assim, é claramente uma falácia do espantalho, eles pegam o argumento dele, transformam em outra coisa, num espantalho e ficam batendo nele, fingindo, né, que estão refutando o Thiago Braga. Ele tira uma frase de Alan Milward, marca, só que rapidamente muda de frame. Ele sabe que se ele continuasse lendo, iria se contradizer, pois Milward disse exatamente o contrário do que o Thiago disse. O novo governo não fez, ao contrário da hipótese de Kuhn, preservou o sistema capitalista. Eles mudaram as regras do jogo para que um novo sistema pudesse emergir. Mas até que o regime fascista começou a ser... But until the fascist regime began to founder in defeat major capital interests were able to accommodate themselves to the new rules. É isso, né? Mas até o regime fascista começar
To founder in defeat. Eu não sei o que isso significa. Então vocês viram, né? Ele não entendeu porra nenhuma do que ele tava lendo, né? O cara falou que não, logo depois do que o Thiago Braga mostrou, se você continuasse lendo, o cara ia desmentir o Thiago Braga. E aí ele continuou lendo, não entendeu porra nenhuma, mas eu já vou voltar nesse ponto aqui, porque de fato, eu nem vou ficar zoando ele, porque esse texto tá meio ruim de ler ali, tá meio mal escrito até. Mas vamos continuar aqui, a gente já volta nesse ponto aqui, mostrando o que realmente tá escrito no texto. Which fascist theories would have regarded as meaningless, that fascism will be shown to have many dents. Não, e é isso, né? E aí ele tá dizendo basicamente que o fascismo fez muitos dentes, com certeza não é dentes, né? Eu não vou falar que dentes é dentes, porque eu não sou o Thiago Braga. Amassados? O que é dentes? Ah, tá. Dentes é tipo depressão, tipo queda, uma parada assim, né? Vai mostrar que o fascismo fez o capitalismo de alguma maneira ser amassado, né? Ser oprimido, né? Acho que é mais nesse sentido. Então vamos fazer uma recapitulação aqui e ver o que aconteceu. O cara falou que o Thiago Braga só mostrou o primeiro trecho, porque o trecho seguinte desmentiu o que ele tava falando. Tá, aí o nosso amigo comunista foi ler aqui, não entendeu, a gente já vai voltar nesse ponto, mas depois ele conseguiu ler um trecho que falou que o fascismo fez vários dentes no capitalismo, né? Ele foi ver a definição de dentes e viu lá que seria amassou, ou seja, ele leu um trecho que falava que o fascismo amassou o capitalismo. Eu peguei aqui outras definições da palavra dente. Temos aqui entalhar, amassar, abalo, contusão, ou seja, né, claramente ali tá escrito que o fascismo prejudicou o capitalismo depois, né? Então, ué, como que isso daí desmente o que o Thiago Braga falou? Só tá indo na mesma linha que o Thiago Braga falou, tá falando que o fascismo atrapalhou o capitalismo, ou seja, se a função do fascismo era salvar o capitalismo, por que ele prejudicou o capitalismo? Não tem sentido, certo? Ou seja, a única parte que deve estar desmentindo a parte que o Thiago Braga falou é justamente a parte que o nosso amigo comunista não entendeu. Então vamos voltar pra ela aqui. Basicamente, o Thiago usa a primeira frase, a new system was emerging. Nossa, ele só leu essa parte para dizer que o fascismo não era capitalista. Só que logo em seguida o mesmíssimo autor afirma que os fascistas se acomodaram aos interesses de grandes capitais exatamente como antes. Então o cara afirmou aqui que aquele trecho que o nosso amigo Gustavo Gael Fato não conseguiu ler falava que os fascistas se acomodaram aos interesses do grande capital. Vamos ver se de fato esse trecho fala isso daí. Mas até os regimes fascistas começarem a afundar em derrota, os interesses do grande capital foram capazes de acomodar a si próprios as novas regras quase tão confortavelmente quanto as antigas. Ou seja, o que é que o trecho tá falando aqui? Tá falando o contrário do que o nosso amigo comunista falou. Ele falou que os fascistas se acomodaram ao interesse do grande capital, e o que tá escrito aqui é literalmente o contrário. Os interesses do grande capital se adaptaram ao regime fascista. Ou está escrito aqui que eles se adaptaram às novas regras quase tão bem quanto as antigas. Ou seja, o regime fascista mudou as regras do sistema capitalista e os grandes capitalistas conseguiram se adaptar às novas regras eles próprios. Ou seja, tá escrito aqui themselves, que significa que eles próprios se adaptaram às novas regras. Ou seja, não teve aqui, não tá escrito que os fascistas mudaram as regras para agradar o grande capital ou que eles ajudaram o grande capital a se adaptar. Não, tá escrito o contrário. O grande capital conseguiu se acomodar às novas leis dos fascistas. Ou seja, o cara traduziu errado. Ele acusou o Thiago Braga do começo do vídeo de ter mudado o significado da palavra, de ter traduzido algo errado para mudar o sentido do texto, e agora é exatamente isso que ele fez. Ele mudou o significado, ele mudou a tradução do que tá aqui. E se você não acredita na minha tradução, você pode ir lá e passar esse texto pro Google Tradutor ou por qualquer outro sistema de traduções, você vai ver que a tradução correta é exatamente essa que eu tô falando pra vocês. Eu passei esse trecho aqui, ó, pro Google Tradutor só pra mostrar pra vocês, tá escrito aqui, ó: mas até os regimes fascistas começarem a afundar-se na derrota, os principais interesses do capital foram capazes de acomodar-se às novas regras quase tão confortavelmente como as antigas. Ou seja, o nosso amigo comunista simplesmente distorceu tudo o que tava escrito ali, mudou completamente o sentido do trecho ali pra atacar o Thiago Braga e falar que ele tava passando informação falsa, que não era aquilo que o texto falava, sendo que o texto fala, na verdade, é exatamente aquilo que o Thiago Braga fala no vídeo dele, que não foram os fascistas que se adaptaram aos interesses dos capitalistas, e sim que os capitalistas se adaptaram ao sistema fascista. Portanto, esse estudo mais uma vez mostra que o fascismo não foi o agente a serviço do capitalismo. Ao contrário, o fascismo colocou o capitalismo a seu serviço. O que também não é surpresa nenhuma, né? Porque afinal você tem uma empresa e você está numa ditadura, o que você vai fazer? Você vai dançar conforme a música, né? Se o ditador quer que você faça X, você faz X, ou o cara vai lá e acaba com a sua família, né? Tira a vida da sua mulher, dos seus filhos e não sei o quê. Então não é surpresa nenhuma que os capitalistas foram usados pelos fascistas, assim como toda a população é usada por todas as ditaduras ao redor do mundo, sendo ditaduras de direita, esquerda, socialismo, fascismo, seja lá o que for. Mas é claro que Thiago só puxou a parte que encaixava na narrativa dele. Ele sabe que seus seguidores não sabem ler, e não iriam ler o restante do mesmo texto, que ele tá fazendo referência, que contradiz exatamente a narrativa burra dele. E aqui eu devolvo a provocação. Esse comunista distorceu completamente o que estava escrito ali, porque ele sabe que todo comunista que segue ele ou
ou é imbecil ou é mau caráter. Caralho, velho. Socorro Deus, mano. Então não tem problema ele ir lá e colocar um trecho que fala X e ele vai lá e traduz falando, não, é o contrário. Está escrito Y. Não, é só ver, né, gente? Quantas empresas foram estatizadas na época da Alemanha nazi? Quantas? Me ajuda aí, chat. Quantas? Ah, é verdade. Verdade. Nenhuma. Olha só. Que coisa, né? Que coisa. E aqui, qual que é o argumento que o Gustavo Geofato usou, né? Ele perguntou quantas empresas foram estatizadas na Alemanha fascista. Ou seja, ele tá querendo dar a entender aqui que a Alemanha fascista não era socialista, né? Que ela era capitalista porque não foram estatizadas empresas, né? Então ele está claramente falando aqui que estatizar empresas é coisa de socialista, que é coisa de esquerdista, e privatizar empresas é coisa de capitalista. É isso que ele está falando aqui. Beleza, mas olha só o que foi falado no começo desse vídeo que ele concordou. Antes de começar a thread, eu queria revisar uns contextos básicos com vocês. Conceitos básicos, prestem atenção, básicos, olha só. Liberalismo não é quando liberdade. A liberdade, sei lá. E socialismo não é quando Estado. Estou definindo isso porque o Thiago, que não sabe conceitos básicos, faz essa confusão nos vídeos dele. Peraí, só um segundo. Eu preciso abrir uma coisa. Irmão, irmã, vai doer. Ou seja, no começo do vídeo ele falou que o Thiago Braga não entendia porra nenhuma do assunto, que não sabia conhecimentos básicos, né? Não sabia a definição do que seria socialismo, e que socialismo não quer dizer que o Estado seja grande, né? Falar que o Estado é grande não quer dizer que é socialista. Aí depois, o que o próprio Gustavo Geofato faz? Você vai lá e fala a mesma coisa que o Thiago Braga, usa a mesma definição. Não pode ser socialista porque não estatizou empresas. Então assim, isso daqui fica de exemplo que é algo que os socialistas fazem de forma generalizada. Sempre que eles vão entrar numa discussão, eles vão falar da definição da pessoa. Eles sempre querem atacar a definição pra tentar desqualificar a pessoa com piadinha, com falácias, porque eles não conseguem rebater os argumentos. Então é sempre assim que ele vai falar. Vai começar a discussão e vai falar, mas o que é socialismo? Defina o que é socialismo. Aí você vai falar o que é socialismo. De fato vai usar a definição, que todo mundo usa a definição verdadeira, que é a seguinte: socialismo é a estatização dos meios de produção. Ponto. Isso que é socialismo. Mas sempre o socialista vai falar, não, isso não é socialismo. Não, socialismo é não sei o que. Aí ele vai tirar uma definição da bunda dele, vai ficar falando durante meia hora o que é a definição do socialismo dele, né? Porque o cara simplesmente não sabe o que é a definição. Então é isso que eles sempre falam, né? Não importa o que você fala, sempre que ele perguntar o que é socialismo, a não ser que você fale que, nossa, é o paraíso na terra, mas qualquer outra coisa que você for falar, ele sempre vai falar que a definição tá errada. E aqui a gente vê a hipocrisia, eles criticaram a definição do Thiago Braga, sendo que eles próprios usam a mesma definição. Do 52 ele fala que Hitler exterminou os grandes capitalistas. E não, nenhum texto ou citação que ele leu fala disso. Hitler exterminou os judeus e Thiago fala que eles eram grandes capitalistas. Isso é literalmente propaganda nazista. Hitler não exterminou nenhum capitalista. Ué, como que não exterminou nenhum capitalista se ele exterminou os judeus? Não existia nenhum judeu que era capitalista? Tipo, pelo amor de Deus, cara. Porque a gente ainda pode até, né, fazendo aqui um esforço hipotético, um esforço de raciocínio, a gente ainda pode até imaginar que ele tenha eventualmente eliminado algum tipo de capitalista no processo. E fosse contrário, qualquer merda assim. Mas ele não elimina o capitalista enquanto classe, pô. Não, então tá bom, não. Afinal, ele só exterminou todo mundo que discordava dele. Não, é só os capitalistas que discordavam dele. Quem concordava com ele, com as atrocidades que ele fazia, aí ele não exterminou. Então, não, então tudo bem, então faz total sentido, certo? Mano, é assim, parece ser cômico. O que ele tá falando aqui, o que ele tá descrevendo é exatamente aquilo que o Thiago Braga falou no vídeo dele. Justamente pelo Hitler tirar a vida de todo mundo que discordava dele, tirar a vida de todos os capitalistas que discordavam dele, é por isso que ele fala que os fascistas utilizaram o capitalismo para atingir os seus objetivos, e não o contrário, não que o fascismo veio como agente do capitalismo, que o fascismo veio para ajudar os capitalistas, porque afinal todos os capitalistas que não concordavam com essas atrocidades foram exterminados. Então assim, isso prova, e isso deixa bem claro que essa narrativa de que o fascismo veio para ajudar o capitalismo, para salvar o capitalismo, não tem sentido nenhum. Pelo contrário, as empresas que eram controladas por judeus, ele entregou para burgueses não judeus. Ué, mas aqui eu não entendi. Você acabou de falar que quando tinha um judeu que era capitalista, Hitler tirava a empresa do judeu e dava para outra pessoa. Beleza, e o que é que Hitler fazia com o judeu? Porque você falou que ele nunca matou nenhum capitalista. Hitler não exterminou nenhum capitalista. E esse judeu a gente já viu que ele era capitalista. Então o que ele fazia com esse judeu? Ele pegava e mandava para casa para ele ficar de férias remuneradas? Como é que funcionava? Mas pera, eu prometi que ia pegar as fontes. Peter usa no seu texto inúmeras fontes. Uma dessas: Petzina, Autarquia Política in Dritte Reich. Ih, lá vem.
E essa fonte literalmente explicita que o capitalismo era muito presente na Alemanha nazista. Essa parte aqui a gente vê claramente que o cara que fez a thread não manja porra nenhuma de pesquisa, não manja nada de fonte, não manja nada, porque o que é que ele fez aqui? Ele falou que só ia refutar o Thiago Braga utilizando as fontes do Thiago Braga. Aí o que ele fez? Ele pegou uma fonte que o Thiago Braga usou, que foi um tal de Peter, e foi lá e pegou uma fonte que o Peter usou pra desmentir o Thiago Braga e falar que as fontes do Thiago Braga não concordam com ele. Pô, pera lá, a fonte de um cara que o Thiago Braga usou como fonte não é fonte do Thiago Braga. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é assim que funciona. Você pega, ah não, quem é a fonte que o Thiago Braga usou? Ah, ele usou esse cara aqui, esse cara usou tal pessoa e essa outra pessoa não concorda com o Thiago Braga, logo ele está errado. Não é assim que funciona uma pesquisa ou animal. E outra, não é porque uma fonte que você utilizou disse alguma coisa que vai contra o que você falou, contra algo que você concorda, que você está errado. Não é assim que funciona, não é porque um autor falou algo que aquilo vira verdade absoluta. E além disso, muitas vezes você cita uma fonte justamente porque você discorda daquela fonte. Vamos supor que eu vá fazer uma pesquisa, que eu vá fazer um artigo, algo desse tipo, criticando o marxismo. Lá no meu livro que eu vou fazer criticando o marxismo, eu vou citar obras de Marx, mas eu estou justamente citando para discordar dessas obras e para colocar contrapontos isso daí. E outra, quando você cita uma fonte, não quer dizer que você está citando o trabalho inteiro, você está citando só um trecho daquela fonte. Então quando o Thiago Braga cita esse Peter, ele está citando só uma parte do trabalho desse Peter. E quando esse Peter citou essa mulher, ele também está citando só apenas uma parte desse trabalho. Não quer dizer que quando o Peter citou ela e usou ela como fonte, ele está usando essa mesma frase que essa mulher usou. Ele pode muito bem ter citado essa mulher justamente para trazer um contraponto ao pensamento dela. Então assim, é completamente ridículo isso que ele quis fazer aqui, entendeu? Pegar a fonte que o Thiago Braga, pegar uma fonte da fonte que o Thiago Braga usou para mostrar que ele tá... Isso não é a fonte do Thiago Braga e não é assim que funciona. Isso é bem conhecido aqui na Alemanha e até estudado em escola secundária. Para não usar a falácia da autoridade, aqui tem um artigo. Aí tá, mais uma vez, ele falou que usa apenas as fontes do Thiago Braga, mas aí ele não achou nenhuma fonte que ia contra o que o Thiago Braga tá falando, ele precisou fazer outras coisas, né? Que nem eu mostrei pegar a fonte da fonte, ou que nem agora que pegou uma fonte que tem nada a ver com o assunto. Então simplesmente vou ignorar essa parte aqui, porque ele não tá seguindo com o combinado que ele fez. A privatização também contribuiu para equilibrar o orçamento. Equilibrar o orçamento. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Vocês já ouviram isso em algum lugar, chat? Eu pergunto pra vocês. E essa parte aqui é simplesmente vergonhosa. Você que deve estar assistindo, deve estar perdido e deve estar se perguntando, ué, qual que é o problema de equilibrar o orçamento? Não seria o básico, o óbvio de você se fazer? Se você afinal é presidente de um país, você está governando um país, você quer que aquele país não fique endividado, né? Você quer equilibrar o orçamento para você não falir. Assim como todo mundo faz na vida, pessoal. Você tem que equilibrar os seus gastos e a sua receita para você não ir à falência. E então você está se perguntando, tá, qual que é o problema aqui da Alemanha fascista fazer isso, né, de ter um controle do orçamento? A questão é que esse cara aqui, os comunistas criaram uma ideia na cabeça de que o governo não se endividar é algo ruim, que a obrigação do governo é ir à falência, que o governo tem que gastar dinheiro, que não tem dívida, é só imprimir dinheiro e não sei o que, então não tem dívida, é só gastar, e equilibrar o orçamento é coisa de capitalista fascista e não sei o que. Então é isso, virou uma guerra dos comunistas, não só contra a direita, não só contra o liberalismo e não sei o que, é uma guerra dos comunistas contra a matemática, contra a contabilidade, contra a economia, administração e tudo mais, porque assim, os caras simplesmente acham que você falar que os caras equilibravam o orçamento é algo de fascista. Não, é assim, já que a Alemanha fascista equilibrava o orçamento, então se você quiser no Brasil equilibrar o orçamento, não querer que o Brasil vá à falência, não, aí você é fascista, você é fascista. É a mesma lógica de você falar, ah, nossa, Hitler bebia água, então você no Brasil, se você bebia água, você já sabe. É a mesma coisa, porque não faz sentido nenhum, assim, que nem eu falei, é vergonhoso ter um cara aí, sei lá, dos seus 30 anos e acha que tem algum problema, que é errado, que você não deve ter um equilíbrio no orçamento. Continuando. 2150, ele pega um livro de um fascista. Sim. E eu falei, falei isso, velho. Esse cara, Giovanni Gentili, foi um grande sindicalista fascista na Itália. Eu falo isso no vídeo que eu rebato o que ele coloca no vídeo que... Não foi no vídeo de resposta, mas no livro dos mitos da União Soviética. Eu falei isso já. Ah, agora os comunistas pegaram o Thiago Braga, porque eles provaram que uma das fontes que ele usou, um dos livros que ele citou, é o livro de um fascista. Ou seja, as fontes dele, o que ele concorda com fascistas. Tá, é isso que eles estão falando. Vamos ver quando o Thiago Braga fala desse livro no vídeo dele. E por último, a gente tem aqui o que a gente pode considerar de a Bíblia do Fascismo, escrito pelo italiano Giovanni Gentili, o maior teórico do fascismo, amigo pessoal de Benito Mussolini.
Origens e Doutrina do Fascismo. Ou seja, o próprio Thiago Braga falou que o autor era um autor fascista e era por isso que ele estava usando ele no vídeo dele, justamente porque esse cara escreveu a Bíblia fascista. Ou seja, ele vai fazer um vídeo falando sobre o fascismo, é natural que ele vai usar alguma fonte dos próprios fascistas para ver o que eles falavam sobre o próprio movimento. É o natural, é o óbvio. Você, por exemplo, você quer falar da religião cristã, você não vai usar a Bíblia como fonte, você não vai usar a Bíblia para fundamentar o que você vai falar. Você quer criticar, você quer falar sobre o comunismo, você não vai usar os livros dos autores comunistas, você não vai ler as próprias obras dos autores comunistas para ver o que eles defendem lá. Isso é o básico do básico, e é isso que ele faz no livro dele. Ele não traz o livro dele para defender o fascismo, nem nada desse tipo. Ele traz o livro justamente para mostrar a visão dos fascistas sobre o assunto. Pô, pelo amor de Deus, cara, assim, pelo amor de Deus, é extremamente assim, é ridículo, é ridículo. E me assusta mesmo que o Thiago Braga possui o livro físico de um homem declaradamente fascista e ainda fala que aquilo é uma Bíblia. Mas tranquilo. Mano, olha o nível que esse cara chega. Olha o nível que esse cara chega. Mano, imagina em alguém baixo. Imagina em alguém mau caráter. Esse cara é mais. O cara vem falar que, nossa, como pode o Thiago Braga ter um livro assim na casa dele e ainda chamar ele de Bíblia, né? Como se o Thiago Braga usasse aquilo como visão de mundo dele, né? Como se o Thiago Braga pautasse a vida dele, as decisões, as crenças nele, baseado, né, nesse livro aí desse fascista. Mano, pelo amor de Deus. O cara falou que isso daí é a Bíblia do fascismo. Ou seja, os fascistas usavam isso como regra. Esse vai ser o livro de crenças dos fascistas. Não que essa seria a Bíblia da vida dele. Ah, na minha vida eu não leio a Bíblia de Jesus, não. Pra mim eu leio a Bíblia de Satanás. Eu leio a Bíblia dos fascistas e não sei o que. Não é isso que ele fala. E olha o que o cara tenta dar a entender. Eu mostrei já o trecho pra vocês do Thiago Braga. Claramente ele estava falando que essa era a Bíblia dos fascistas. Pros fascistas, essa era a Bíblia. Em nenhum momento ele fala que essa é a Bíblia pra ele, entendeu? Pelo amor de Deus. Ele segue citando um autor famosíssimo. Referência na academia. Isso é verdade. O Ian Kershaw, ele é referência mesmo. E pega uma única citação de um livro que ele fala que o nazismo preservou o capitalismo, porém ele é voltado ao bloco nazista. Eu queria saber se ele realmente leu Ian Kershaw, porque o Kershaw defende justamente que o nazismo surgiu como uma forma de resposta para a salvação do capitalismo alemão. Ele apenas defende um ponto de vista diferente e diz que... Tá, e aqui eles falam desse autor renomado e eles concordam que esse autor é renomado e eles falam o seguinte, né? Que na verdade esse autor discorda do Thiago Braga e que ele concorda com os comunistas aí, né? Que ele concorda que sim, que o fascismo seria um agente do capitalismo e que o fascismo veio para ajudar o capitalismo, só que ele fala isso com outras formas. Ele tem uma discordância pequena assim com os comunistas. Vamos ver o que é que esse cara fala. Ao invés do nazismo trabalhar para grandes empresas, eram as grandes empresas e monopólios privados que trabalhavam para o nazismo. E essa parte aqui, sinceramente, faz eu questionar as minhas crenças, porque até agora eu tinha certeza absoluta que esse comunista era mau caráter, e agora eu fico pensando, sinceramente, que ele é um louco, que ele é simplesmente um analfabeto funcional, porque ele cita justamente uma passagem desse autor que concorda totalmente com o Thiago Braga, que vai contra o que ele tá falando. O autor aí não está falando nessa frase que ele citou, que o fascismo é um agente do capitalismo, ele está falando o contrário, que os fascistas utilizaram os capitalistas para atingir os seus objetivos, que é justamente isso que o Thiago Braga fala. Olha só o que o autor fala. Ao invés do nazismo trabalhar para grandes empresas, eram as grandes empresas e monopólios privados que trabalhavam para o nazismo. E agora olha só o que o Thiago Braga fala no vídeo dele. Fala pra mim se não é a mesma coisa. Portanto, esse estudo mais uma vez mostra que o fascismo não foi o agente a serviço do capitalismo. Ao contrário, o fascismo colocou o capitalismo a seu serviço. Então assim, né, fica mais do que claro pra mim que o Thiago Braga concordou com esse autor renomado, então os comunistas concordaram que esse autor é renomado, e esse autor renomado discorda deles, simplesmente o cara discorda deles e concorda com o Thiago Braga, é simplesmente isso. Mas bem, pessoal, por hoje é isso, eu acho que ficou claro, né, o resultado dessa discussão dos comunistas com o Thiago Braga, né, os comunistas acreditam saber de muita coisa, querem falar em fascismo, entendem bastante de fascismo e não sabem nem mesmo quem é o maior líder fascista de todos os tempos. Depois disso, eles vão lá e citam um autor renomado e não conseguem nem mesmo ler e entender o que o autor renomado está falando, né? O autor renomado está discordando deles e eles, por serem, bem dizer, analfabetos funcionais, não conseguem entender isso. Assim, até não é uma surpresa pra mim que alguém que não sabe ler se torne comunista, né? Nada menos do que o esperado. Mas bem, pessoal, por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, quer me incentivar a continuar fazendo, considere se inscrever no canal. E é isso daí, pessoal. Quem gostou, curte, comenta, compartilha e é nóis. Aoi, aoi, ano sola.